Eu venho trazer para vocês uma experiência vivida a cores, ao vivo e a cores, sobre liberdade de expressão. A começar por uma entrevista que eu tive com um usuário de drogas na Cracolândia. Eu tenho um trabalho pelo judiciário na Cracolândia. Isso começou em 2011, quando eu percebi que se eu levasse para as ruas da Cracolândia o Poder Judiciário, juntamente com promotores, defensores públicos, voluntários da UAB, psicólogos, assistentes sociais, não aconteceria em São Paulo a mesma coisa brutal que aconteceu no Rio de Janeiro. Ou seja, internação compulsória em massa. Então, esse trabalho é um trabalho que deu frutos. Eu impedi esta internação em massa em São Paulo. Mas meu trabalho é um trabalho que foge um pouco das atividades do Poder Judiciário. Eu faço nas noites, às vezes de madrugada, abordagens com usuários de drogas. Levo a eles um bate-papo e tento convencê-los que uma proximidade voluntária deles para um tratamento seria o mais adequado. Mas outro dia, e já falando em liberdade de expressão, eu topei com um rapaz de 24 anos de idade, um rapaz de classe média, um contador, que disse para mim: eu não pretendo me tratar. Eu tenho direito à morte que eu quero. Isto, para mim, foi algo que pegou fundo naquele momento. Mas, como eu sou um radical nas questões de liberdade de expressão, eu acabei aceitando, inclusive, essa sentença de morte pronunciada por ele. Não é? Eu tenho para mim que aquela expressão de quero morrer como eu quero, do jeitão que eu quero, é algo que tem um valor. Então, passei a conversar com ele sobre outras coisas e percebi que, pelo estado frágil dele, ele não duraria muito tempo. Mas era aquilo que ele queria. Então, eu entendo que todos nós devemos, mesmo com a melhor das boas intenções, ir até um certo ponto e não passar desse ponto no que se refere à liberdade de expressão. E radical que sou pela liberdade de expressão, fiquei profundamente indignado outro dia, quando estive na minha faculdade. Eu estudei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em anos muito difíceis. Naquela época, eu mais corria da polícia militar do que estudava. Mas era muito mais divertido. Eu estava sempre no pátio fazendo política. E assisti à leitura da Carta aos Brasileiros, lida pelo professor Goffredo Silva Teles, onde ele exigia a volta do Estado de Direito já. E celebrando mais um aniversário dessa Carta aos Brasileiros, lá fui eu, isso há menos de um mês, lá para o pátio da minha faculdade.
desta vez sem correr da polícia. E lá no pátio percebi um pequeno número de alunos. E quis saber por quê, né? Nós íamos descerrar uma placa, fazer a releitura da carta, e eu entendia que grande parte dos estudantes deveria estar presente. E acabei descobrindo que os estudantes estavam em uma sala onde um dos professores da faculdade defendia numa aula o golpe militar. Não falava de qualquer tipo de reação, né, de outro tipo. Falava de golpe militar e defendia a atuação dos militares em todo aquele período trágico que nós vivemos aqui no Brasil. E os alunos não permitiram que aquele professor defendesse o golpe militar de 64, com o que eu fiquei indignado. Eu que sempre fui extremamente rigoroso, agressivo, não é? Com todos aqueles que participaram desta repressão abominável da história brasileira, eu percebi que, naquele momento, eu deveria defender o direito de expressão daquele professor que defendia o golpe militar. Isto é liberdade de expressão. Se depois disto ele iria ser cerceado, isolado pelos alunos, os alunos tinham todo o direito e têm o direito de não entrar mais na classe de aula deste professor, isto é uma coisa. Outra coisa foi essa atitude dos alunos que eu considerei errada de não permitir a manifestação deste professor. Biografias não autorizadas, não é? Eu sou daqueles que entende que é evidente que, por uma questão de prudência, essa autorização deve ser buscada. Mas, se a autorização não for dada, a biografia poderá, sim, ser publicada, arcando o autor com as consequências daquela publicação. Pode ser que façam, né? Eu não sou nem um pouco famoso, mas pode ser que façam uma biografia minha, elogiosa, só falando das poucas coisas boas que eu consegui realizar nesta vida. Isto merece uma indenização, porque diz respeito ao meu direito de imagem, ainda que aqueles fatos, aquelas coisas feias que eu fiz, aquelas coisas que eu não queria que ninguém soubesse, não foram divulgadas. Mesmo assim, eu mereço uma indenização, porque não autorizei. Falando de Copa do Mundo, eu me lembro da Copa de 70, quando o Jairzinho tinha uma mania. Cada gol que ele fazia, ele se ajoelhava e fazia o nome do pai, né? E a Caixa Econômica Federal, sem autorização do Jairzinho, publicou uma fotografia dele, né, ajoelhado, para a propaganda da Caixa Econômica Federal. Algo que não dizia nada contra o Jairzinho, muito pelo contrário. Era um grande craque que mostrava um grande sentimento religioso. Mas uma indenização foi cobrada da Caixa, uma grande indenização, pelo fato
de ter sido utilizada a imagem. A imagem não é só fotografia. A imagem é falarem de mim com interesses comerciais. Eu mereço ser indenizado. Minha indenização pode aumentar no momento em que eu for difamado, injuriado, caluniado nesta biografia. Que se essa biografia envolver lados íntimos da minha vida, envolvendo terceiros, isto também vai merecer uma atenção especial na indenização. Agora, que o autor tem direito de publicar o que quiser a meu respeito, mesmo sem a minha autorização, ele tem, arcando com as consequências desta manifestação. Lei da Copa. A lei da Copa, diferentemente da lei antiterror, que é um terror e que está para passar a qualquer momento, não é? Me lembrando, outro dia eu dei uma entrevista, dei impressão para o jornal o Estadão, dei uma entrevista dizendo que seria a volta da Lei de Segurança Nacional. Eu estou absolutamente abismado com a quebra da soberania brasileira diante da FIFA. Esta Copa que não poderia se realizar no Brasil, não é? Eu sou radicalmente contra esta Copa no Brasil. E esta Copa no Brasil, que está desviando verbas que nós poderíamos estar utilizando para as grandes fomes que vivemos. Estas verbas que poderiam estar sendo utilizadas para uma escola de primeira linha, para as creches que nós não temos em São Paulo. 150 mil vagas faltantes. O Pedro, o pedreiro, e a Joana, a mulher dele, tem que deixar as crianças trancadas dentro de casa e elas pulam a janela e elas vão para as ruas. Não é? Eu sou o coordenador da Infância e Juventude. Eu vivo o drama das crianças que acabam sendo vítimas do tráfico, acabam sendo vítimas do desaparecimento, porque não temos creches. Realizei a primeira audiência pública da história do Tribunal de Justiça, chamando técnicos, chamando gente interessada, chamando pais, chamando a própria prefeitura. Depois de 4 dias de audiência pública, 2 meses de tentativa de conciliação, quando não foi possível, decidimos que a prefeitura tem que cumprir, fornecendo 150 mil vagas para as nossas crianças. E o prefeito me disse: doutor Malheiros, não tenho condição. Não tenho condição. Como é que nós vamos fazer? Falei: prefeito, eu não sou seu secretário, gostaria até de ser, mas não sou. Eu não tenho como administrar suas verbas, mas tem que cumprir a decisão judicial. Com o dinheiro da Copa, não é, bem distribuído, nós poderíamos ter creches por todo o Brasil. Não é? Arenas que perderão qualquer utilidade depois da Copa. Né? Enfim, feita essa minha reclamação, mas a Copa vai acontecer, né? Eu percebo que a lei da Copa mascara, né, com ares democráticos, a atuação das pessoas durante a Copa. Mas nas entrelinhas a gente já percebe que vão fechar ruas, não é?
impedindo que eu me aproxime para reclamar. Eu tenho o direito de reclamar contra a Copa na porta do Itaquerão, né? Principalmente por ser um estádio corintiano, né? Então eu tenho esse direito, mas não poderei fazer porque as ruas estarão fechadas. Agora, além desta questão da lei da Copa, nós temos, daí sim, é um filme de terror, com direito a vampiro, com direito a Frankenstein, a mula sem cabeça e todo o resto dos filmes de horror. É exatamente a lei antiterrorismo que eu acuso de ser a nova lei de segurança nacional. Esta vai punir com cana dura, né, quem cometer determinadas infrações. Agora, o triste disso, e eu acho que até supera a tristeza da antiga Lei de Segurança Nacional, da qual muitos de nós fomos vítimas, supera, porque naquela época, quem conduzia, quem bolou, quem inventou a Lei de Segurança Nacional, que teve uma origem estrangeira, mas foi trazida para o Brasil, mas quem governava mal e porcamente este país eram militares brasileiros. Desta vez nós temos, comandando esta lei antiterror, a FIFA, ferindo diretamente a nossa soberania. É uma lei terrível, eu acho que todos deveriam ler. Esta lei, segundo notícias que eu acabei de ter, pode passar nas próximas horas, não é? E passará. Passará tudo em nome a uma mentira que é a Copa no Brasil, né? É a mesma coisa que eu convidar. Eu estou em crise no meu casamento, estou brigando com a minha mulher e convido vocês para jantarem lá em casa. E durante esse jantar, o tempo todo, eu trato a minha mulher de amorzinho, de meu bem, né? Tudo é uma grande mentira. É um país ainda de miseráveis. O movimento higienista para a Copa já começou. Outro dia, falando com o padre Júlio Lancelotti, os nossos moradores de rua, eles vão desaparecer. Há um jornalista dinamarquês que exagerou um pouco, dizendo que desapareceriam para sempre. Não acho que seja verdade, mas que vão desaparecer durante a Copa e que ficarão provavelmente em algum tipo de campo de concentração, eu não tenho a menor dúvida. Minha preocupação é com todo o trabalho que eu desenvolvo na região da Cracolândia, que vai ser absolutamente esvaziada. Até agora, eu consegui evitar a internação compulsória em massa. A partir da lei antiterror, eu não sei mais o que eu vou poder fazer. Termino dizendo de um voto que eu proferi e fui absolutamente vencido no órgão especial do Tribunal de Justiça. Esse órgão especial é formado pelos velhinhos do tribunal. Eu já estou idoso, né? Já estou quase indo para casa cuidar de neto. Cadê o Zé? Cadê o Zé? O pai do Joaquim, meu neto. Está lá fora? Vai ser repreendido, né? Vou botar o pijama, vou cuidar do Joaquim, filho do Zé, né? Então, é um grupo dos mais antigos do tribunal. Eu fui absolutamente vencido num habeas corpus que foi interposto
pela Defensoria Pública sobre as manifestações de rua, não é? Onde o voto do relator trazia 1 milhão de obstáculos para as marchas. E eu fiz ver a ele o seguinte, falei, se cada obstáculo desse for concretizado, não tem mais marcha. Não, a marcha pode, mas não pode coçar a cabeça, não pode usar boné, não pode usar máscara, não pode isso, não pode aquilo. Falei, então, melhor que não tenha marcha. E votei contrariamente a esses cerceamentos. E fui absolutamente vencido. Portanto, ainda contamos com um judiciário que ainda é fechado para uma realidade verdadeira, para uma realidade séria, né, da chamada liberdade de expressão. Muito obrigado a vocês. Valeu?